O carro de luxo freou de repente, jogando o corpo do motorista para a frente. Dentro da limusine, o milionário, que agora se chamava Ricardo, sentiu um frio na barriga. Ele estava no banco de trás, com sua noiva, Sofia, ao lado. O dia era normal. O sol batia nas janelas escuras do carro, mas o que ele viu na rua fez o tempo parar. Do outro lado da movimentada avenida estava ela, Maria, sua ex-esposa. Ela estava magra, mais do que ele se lembrava, e segurava 2 bebês idênticos, um em cada braço. Era uma cena quase inacreditável. Maria lutava para atravessar a rua, desviando dos carros apressados, com uma sacola de supermercado pendurada no ombro, quase caindo. Os bebês pareciam pesados para ela. Sofia, que estava distraída com o celular, levantou a cabeça. Ela viu a cena e soltou um risinho seco. Olha só, Ricardo. Que coisa, não? Gente que não tem onde cair morta e ainda tem a irresponsabilidade de ter filhos. E gêmeos, ainda por cima. Imagina a conta do leite em pó. Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Maria. Ele notou as roupas simples dela, o cabelo preso de qualquer jeito, o cansaço no rosto. A imagem dela, tão diferente da que ele conhecia há anos, bateu forte. Ele sentiu uma mistura estranha de choque e algo mais. Algo que ele não conseguia identificar de imediato. Um plano, ainda sem forma, começou a se desenhar em sua mente. Não era um plano de raiva, mas de algo mais profundo. Sofia, percebendo o silêncio de Ricardo, tentou mudar de assunto. Amor, você viu a nova coleção da Cartier. Poderíamos passar lá depois do almoço. O que você acha? Ela tentou pegar a mão dele, mas Ricardo a afastou suavemente, sem tirar os olhos da rua. A limusine estava parada no semáforo. Maria finalmente conseguiu chegar à calçada, quase tropeçando. Ela ajeitou os bebês nos braços e continuou andando. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma sensação que há muito tempo não sentia. Não era pena, mas uma espécie de reconhecimento, de que algo ali estava muito errado. Siga aquela mulher, Ricardo disse ao motorista, com a voz baixa, mas firme. O motorista, acostumado a seguir ordens sem questionar, apenas assentiu e ligou o carro. Sofia franziu a testa. Seguir quem, Ricardo? Por quê? Apenas siga, ele repetiu, sem dar mais explicações. A limusine começou a se mover discretamente, mantendo uma distância segura de Maria. Ela parecia alheia a tudo, focada apenas em sua jornada com os gêmeos. Ricardo observava pelo retrovisor. Um sorriso enigmático apareceu em seus lábios. Era um sorriso que Sofia não reconhecia. Um sorriso que parecia prever algo grande. Uma frase antiga ecoou em seus pensamentos. A colheita sempre chega para quem planta o vento. Ele sabia que o que estava por vir não seria simples, mas ele estava pronto. Pronto para o que quer que fosse. A imagem de Maria com os 2 bebês não saía de sua cabeça. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A história de Ricardo e Maria, de onde tudo começou, era bem diferente da cena na rua movimentada. Ela nos leva de volta a uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar e os sonhos eram grandes demais para as ruas de terra batida. Eu era um jovem ambicioso, sempre com a cabeça cheia de ideias e o coração batendo forte por algo mais. Cresci numa casa simples, com meus pais se desdobrando para colocar comida na mesa e pagar as contas. As dificuldades financeiras eram uma presença constante, um lembrete diário de que eu precisava buscar algo diferente, algo que me tirasse daquele ciclo. Desde cedo, eu sabia que não queria a vida que meus pais tinham. Eu os amava e os respeitava, mas a rotina de trabalho pesado e pouca recompensa não era para mim. Eu sonhava com arranha-céus, carros de luxo e uma conta bancária que me permitisse viver sem preocupações. Esse sonho, essa busca incessante por uma vida melhor, era o motor que me impulsionava. Eu estudava o dobro,
Trabalhava em bicos, guardava cada centavo e observava as pessoas que tinham sucesso, tentando entender seus passos. Foi nesse cenário, com a cabeça fervilhando de planos e um futuro incerto à frente, que conheci Maria. Ela era uma moça simples, com um sorriso fácil e um olhar que transmitia uma paz que eu raramente sentia. Maria não tinha a mesma ambição desmedida que eu, mas compartilhava de um desejo genuíno de construir uma vida boa, de ter uma família e de ser feliz. Ela trabalhava numa pequena livraria da cidade, um lugar aconchegante onde eu costumava ir para ler e sonhar. Nossos primeiros encontros foram ali, entre prateleiras empoeiradas e o cheiro de papel antigo. Maria me ouvia com atenção, me incentivava em meus projetos e me dava o apoio que eu não sabia que precisava. Ela não julgava meus sonhos grandiosos, mesmo que fossem tão diferentes dos dela. Pelo contrário, ela acreditava em mim, e isso era um combustível poderoso. Nosso relacionamento foi crescendo aos poucos, baseado em companheirismo e em aspirações mútuas, ainda que em escalas diferentes. Ela era a calmaria que eu precisava, o porto seguro em meio à minha tempestade de ambições. Íamos a festas juninas, passeávamos na praça, fazíamos planos para o futuro, tudo dentro da rotina pacata da cidade. Eu falava sobre minhas ideias de negócio, sobre como eu iria sair dali e conquistar o mundo. E ela me olhava com admiração, sempre com um "eu sei que você consegue" nos lábios. Maria era o equilíbrio perfeito para o meu lado mais agitado. Ela me lembrava da importância das coisas simples, da beleza do presente, enquanto eu já estava com a cabeça no futuro. Com o tempo, porém, a obsessão por ascender socialmente começou a tomar conta de mim de uma forma mais intensa. O dinheiro, que antes era um meio para um fim, começou a se tornar o próprio fim. Eu comecei a ver tudo através da lente do custo-benefício, do que me traria mais retorno, do que me aproximaria mais do meu objetivo de ser rico. As decisões que eu tomava, tanto na vida pessoal quanto profissional, eram cada vez mais moldadas por essa busca incessante por riqueza. E sem perceber, essa busca começou a afetar a forma como eu via Maria, como eu via o nosso relacionamento e como eu via o mundo ao meu redor. O dinheiro estava se tornando uma força poderosa, capaz de moldar não só minhas escolhas, mas também meus sentimentos. Com o tempo, essa ascensão social que tanto desejei começou a criar rachaduras no nosso relacionamento, expondo as diferenças e fragilidades que antes pareciam pequenas. Quanto mais eu subia, mais Maria parecia ficar para trás, não por falta de esforço dela, mas porque meus novos horizontes eram diferentes dos dela. Eu estava em outro patamar e passava a vê-la de outra forma, com outros olhos. Minhas promessas de um futuro juntos, de uma vida de sonhos, começaram a se quebrar. Eu estava cada vez mais bem-sucedido, mas essa nova fase da minha vida exigia muito de mim. Eu priorizava minha carreira, meus novos círculos sociais, as oportunidades que surgiam. Maria, por outro lado, continuava a ser a mesma, com seus valores simples e seu carinho constante. As promessas que eu fazia, de viajar, de construir nossa casa, de passarmos mais tempo juntos, eram constantemente adiadas. Primeiro, era só mais um projeto importante. Depois, uma reunião inadiável, e assim por diante. Com o tempo, essas promessas não eram apenas adiadas. Elas eram esquecidas, substituídas por novas metas que eu perseguia com ainda mais vigor. Comecei a notar que pequenos gestos e comentários meus, antes imperceptíveis, agora carregavam um peso diferente. Eram humilhações veladas, sutis o suficiente para não parecerem intencionais, mas que a faziam se sentir inadequada para o meu novo status. Eu falava sobre o meu novo carro, sobre os restaurantes caros que frequentava, sobre as pessoas importantes que conhecia. E Maria ouvia em silêncio, com um sorriso forçado. Você não entenderia, eu dizia.
quando ela tentava participar de alguma conversa sobre meus negócios. Ou, isso não é para o seu mundo, quando ela sugeria algo simples para nosso lazer. Eu a diminuía sem perceber. Ou talvez, percebendo, mas sem me importar. Essa atitude evoluiu para uma forma de manipulação. Eu usava minha influência e o poder que o dinheiro me dava para controlá-la. Comecei a afastá-la de suas amigas, de sua família, sob o pretexto de protegê-la do mundo cruel ou de que eu a estava melhorando. Essas pessoas não são boas para você, Maria, eu dizia, quando ela queria visitar a mãe ou encontrar uma amiga antiga. Você precisa se adaptar ao meu novo nível se quiser ficar comigo. Eu a convencia de que eu era o único que realmente se importava com ela, o único que poderia lhe dar a vida que ela merecia, desde que ela seguisse minhas regras. Era um controle sutil, mas eficaz, que a isolava e a tornava cada vez mais dependente de mim. As injustiças se tornaram mais frequentes. Eu a culpava por meus próprios erros, por minhas frustrações. Se um negócio não dava certo, a culpa era dela por não ter me dado o apoio emocional necessário. Se eu estava estressado, era porque ela não me compreendia. Eu a fazia sentir-se responsável por minhas falhas, por minhas insatisfações, como se ela fosse um obstáculo no meu caminho para o sucesso absoluto. O evento que a limusine presenciou, com Maria lutando para atravessar a rua com os gêmeos, não foi um incidente isolado. Era o ápice de um longo e doloroso processo de desgaste, de um relacionamento que eu mesmo havia corroído. Eu a havia transformado, passo a passo, de uma companheira para um fardo, de um amor para um estorvo. Aquele dia na limusine, vendo-a com os filhos, foi o resultado inevitável de todas as minhas escolhas egoístas e da minha busca implacável por poder e dinheiro. A vida do casal, que antes era uma promessa de futuro, agora se transformava em um campo minado, cheio de emoções que ninguém ousava expressar. As conversas se tornaram raras, e quando aconteciam, eram carregadas de um peso que impedia qualquer leveza. As discussões sobre o futuro, a família que um dia sonhamos ter, e as prioridades que cada um defendia, eram cada vez mais frequentes e acaloradas. Maria tentava argumentar, expressar seus sentimentos, suas preocupações, mas eu a silenciava com imposições, com a autoridade que o meu sucesso financeiro me dava. Você não entende de negócios, Maria. Isso é para o nosso bem, eu dizia, cortando qualquer tentativa dela de participar das decisões. Eu comecei a sentir a pressão dos meus novos amigos, dos meus sócios, todos eles homens de sucesso, com mulheres à altura da sua posição. Eles falavam sobre suas esposas elegantes, que frequentavam os melhores salões e participavam de eventos de gala. Comecei a comparar Maria com essas mulheres, alimentando a insegurança que eu via nos olhos dela. Você precisa se vestir melhor, Maria. Essas roupas não combinam com a minha imagem, eu falava. Ou, a esposa do meu sócio fala 3 idiomas e entende de finanças. Você poderia aprender algo novo. A cada comparação, eu via um pedaço da sua autoestima se esvair. Minha postura em relação a ela piorava a cada dia. Eu me tornei mais frio, mais distante, mais autoritário. As demonstrações de carinho desapareceram, substituídas por um desprezo aberto, quase calculista. Eu usava meu poder para controlá-la, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Restringi seus gastos, questionava cada compra, como se ela fosse uma criança incapaz de gerenciar o próprio dinheiro. Você não trabalha, Maria. É meu dever garantir que o dinheiro seja bem usado, eu dizia, mesmo sabendo que ela havia sido a minha maior apoiadora quando eu não tinha nada. Ela não tinha acesso às minhas contas, dependia de mim para tudo, e eu me aproveitava disso. Maria se sentia cada vez mais encurralada, sem voz, sem saída. A casa grande e luxuosa se tornou uma prisão dourada. A solidão e o desespero eram seus companheiros constantes. Eu a via vagando pelos cômodos, com um olhar distante,
perdido. Ela tentava preencher o vazio com pequenos afazeres, mas a tristeza era palpável. Eu não me importava. Estava ocupado demais com meus negócios, com minhas conquistas, com minha nova vida. As poucas vezes em que ela tentava conversar, eu a ignorava ou a despachava com alguma desculpa esfarrapada. Estou cansado, Maria. Tive um dia difícil, eu dizia, virando as costas para ela. A impressão que eu tinha era que ela estava se sufocando, lentamente, silenciosamente. Ela perdeu peso, seus olhos perderam o brilho. Sua risada, que antes era tão contagiante, desapareceu. Parecia que eu havia tirado o ar dela, e ela estava se asfixiando bem na minha frente. Eu via, mas não agia. Eu sabia, mas não me importava. Minha ambição havia me cegado por completo, transformando-me em alguém que eu jamais imaginei ser. Eu estava construindo um império sobre os escombros do nosso amor, e Maria era a primeira vítima da minha ascensão. Cada dia era uma batalha para ela, uma luta silenciosa para manter um pedaço de si mesma, enquanto eu a destruía, tijolo por tijolo. Aquele olhar perdido no retrovisor da limusine, anos depois, não era o de uma estranha, mas o de uma mulher que eu havia quebrado, peça por peça. Então veio a notícia que mudaria tudo, não só para ela, mas para mim também, embora eu não soubesse na época. Maria descobriu que estava grávida. Lembro do dia em que ela me contou. Eu estava no escritório, em meio a uma negociação importante, e ela me ligou. A voz embargada, uma mistura de medo e, eu percebia agora, uma pontinha de esperança. Ela achava que essa gravidez poderia nos reaproximar, que um filho seria a cola para as rachaduras que eu havia criado na nossa relação. Eu reagi com total desprezo. Minha mente já estava em outro lugar, focada na minha ascensão, nos meus novos contatos, na mulher que eu planejava ter ao meu lado, alguém que se encaixasse perfeitamente no meu novo mundo. Um filho, naquele momento, era um estorvo, um atraso. Você tem que abortar, Maria, eu disse, com uma frieza que ainda me assusta quando penso nisso. Isso vai atrapalhar meus planos, nossos planos de ascensão social. Não podemos ter um filho agora. Eu não estava pensando em nós, mas em mim. Em como isso me afetaria. Em como um bebê me amarraria a ela, a uma vida que eu estava desesperadamente tentando deixar para trás. Ela tentou argumentar, me implorou para reconsiderar. Falou sobre o amor que um dia tivemos, sobre o sonho de ter uma família. Mas eu estava irredutível. Minha decisão já estava tomada. Eu já estava planejando me casar com outra mulher, uma socialite que conheci em um dos meus eventos de negócios. Ela era tudo o que eu achava que precisava. Elegante, influente, com um sobrenome que abriria ainda mais portas para mim. O casamento seria a consolidação da minha posição, a peça final no quebra-cabeça da minha nova vida. Maria e o bebê eram apenas um obstáculo. Eu a abandonei sem qualquer apoio financeiro ou emocional. Deixei claro que não queria fazer parte daquela história. Fui cruel. Disse coisas que não deveriam ser ditas, mas que na minha cabeça, naquela época, serviam para afastá-la de vez. Você fez sua cama, agora deite nela, eu disse, virando as costas para o que um dia foi meu lar e, por um tempo, a mulher da minha vida. Eu não me importava com o que aconteceria com ela, com o bebê. Minha única preocupação era me livrar daquele problema e seguir em frente. Maria, no entanto, tinha uma força que eu havia subestimado. Ela se recusou a abortar. Viu nos meus olhos a decisão final, a falta de qualquer réstia de amor ou consideração. E foi essa a gota d'água. Ela decidiu seguir em frente, sozinha, enfrentando todas as dificuldades. Eu soube por terceiros que ela passou por momentos muito difíceis, que teve que se virar para sobreviver. Mas ela nunca me procurou, nunca me pediu nada. A reviravolta veio quando ela descobriu que não estava grávida de um, mas de 2 bebês, gêmeos. Essa notícia,
que para mim era mais um complicador, para ela se tornou uma fonte de determinação. Ela tinha 2 motivos para lutar, 2 motivos para ser forte. A verdade sobre o meu caráter, a minha crueldade, foi exposta ali, naquele momento de abandono. E, ironicamente, foi nesse ponto que o ciclo de sofrimento para ela começou a se quebrar. Ela não me tinha mais, mas tinha seus filhos. E essa nova realidade a impulsionou para uma direção que eu jamais poderia ter previsto. Enquanto eu achava que estava me libertando, ela estava encontrando a sua verdadeira liberdade e a força que eu havia tentado destruir. Maria enfrentou a solidão de uma forma que nunca imaginara. Ser mãe solteira e de gêmeos, em uma cidade pequena, era quase um atestado de condenação social. Os olhares, os sussurros, o julgamento silencioso das pessoas que a conheciam desde criança, tudo isso pesava sobre ela como uma nuvem escura. Ela sentia o peso de cada julgamento, cada olhar de pena ou de reprovação. A cultura da cidade não era gentil com mulheres que saíam do padrão, especialmente quando se tratava de maternidade sem um pai presente. O medo do futuro era constante. Como ela sustentaria 2 filhos sozinha? As pressões financeiras eram esmagadoras, cada centavo contava, e a incerteza sobre o dia de amanhã era uma sombra que a perseguia. Mas por mais que o medo tentasse paralisá-la, a determinação em proteger seus filhos era maior. Ver aqueles 2 pequenos seres, que dependiam inteiramente dela, acendia uma chama de força que ela nem sabia que possuía. Era uma força bruta, instintiva, que a impulsionava a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia desabar. A reação de sua família, no entanto, foi um alívio inesperado. No início, houve o choque, a tristeza pela situação, mas rapidamente se transformou em um apoio incondicional. Seus pais, que sempre foram conservadores, colocaram de lado qualquer preconceito e a abraçaram. Sua mãe se tornou sua principal aliada, ajudando com os bebês, oferecendo conselhos e, mais importante, amor. Seu pai, embora calado, mostrava seu apoio de outras formas, consertando as coisas em casa, garantindo que não faltasse comida. Entre os amigos, a divisão foi clara. Alguns se afastaram, talvez por não saberem como lidar com a situação, ou talvez por concordarem com o julgamento social. Outros, porém, permaneceram ao seu lado, oferecendo ajuda prática, uma palavra de conforto, ou apenas um ombro para chorar. Essas dinâmicas sociais locais, tão presentes em cidades pequenas, se manifestaram plenamente nesse período. Maria aprendeu a distinguir quem realmente se importava e quem apenas fingia. Psicologicamente, Maria passou por um período de profunda tristeza. A dor do abandono, a traição, a crueldade das palavras de quem um dia jurou amá-la, tudo isso deixou marcas profundas. Havia dias em que ela mal conseguia sair da cama, exausta não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As lágrimas vinham fácil, e a sensação de vazio era avassaladora. Ela se sentia humilhada, diminuída, como se toda a sua vida tivesse sido um erro. No entanto, a força de sua maternidade agiu como um bálsamo, um motor que a ajudou a se reerguer. Cada sorriso dos bebês, cada pequeno gesto de carinho, era um lembrete de que ela não estava sozinha e que tinha um propósito maior. Ela começou a canalizar sua dor em resiliência. A tristeza se transformou em determinação e o desespero deu lugar à esperança. Ela não podia controlar o passado, nem as opiniões alheias, mas podia controlar o presente e construir um futuro para seus filhos. Maria se viu transformando sua dor em uma força inabalável. Ela não era mais a jovem ingênua que sonhava com um conto de fadas ao lado de um homem ambicioso. Agora, ela era uma mãe leoa, pronta para enfrentar o mundo por seus filhos. As dificuldades não desapareceram, mas sua capacidade de enfrentá-las cresceu exponencialmente.
Ela aprendeu a confiar em si mesma, a valorizar o apoio verdadeiro e a ignorar o julgamento superficial. A solidão inicial se dissipou, substituída pela companhia constante de seus pequenos e pelo amor incondicional de sua família. Ela estava ferida, sim, mas não quebrada. Estava pronta para a próxima etapa. Maria, com o apoio incansável de sua família, começou a reconstruir sua vida. Conseguiu um emprego em uma pequena loja da cidade, e cada centavo ganho era direcionado para o bem-estar de seus filhos. Ela se tornou um exemplo de força e superação para a comunidade, inspirando outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. Não era fácil. Havia dias em que o cansaço parecia vencer, mas bastava um olhar para os rostinhos adormecidos de seus gêmeos para que ela encontrasse a energia necessária para seguir em frente. A cada passo, ela se fortalecia, e a antiga Maria, ingênua e sonhadora, dava lugar a uma mulher prática, determinada e corajosa. Quando a limusine freou bruscamente na rua movimentada e o milionário viu Maria com os gêmeos, ele foi confrontado com seu passado e suas escolhas de uma forma que nunca imaginou. A cena do reencontro na rua foi um catalisador. Não era apenas uma ex-esposa, mas a personificação de todas as decisões erradas que ele havia tomado. Os gêmeos, que eram a prova viva de sua crueldade, olhavam para o mundo com uma inocência que o atingiu em cheio. Ele sentiu um misto de culpa e remorso. Um peso que o acompanhava desde o dia em que a abandonou, mas que agora se tornava insuportável. A noiva ao seu lado, com seus comentários superficiais, apenas acentuava o abismo entre o que ele havia se tornado e o que ele poderia ter sido. O milionário, movido por um impulso que ele mesmo não sabia explicar, decidiu oferecer ajuda. Não era um pedido de perdão, mas uma busca por redenção. Ele sabia que dinheiro não compraria o tempo perdido, nem apagaria a dor que causou, mas poderia oferecer um futuro melhor para aquelas crianças que eram, afinal, seus filhos. Ele mandou seu motorista abordar Maria discretamente, oferecendo um encontro. Maria, surpresa e desconfiada, aceitou. No encontro, ele falou pouco, mas foi direto. Queria ajudar financeiramente, garantir a educação dos filhos, prover tudo o que eles precisassem. Maria ouviu atentamente. As palavras dele eram frias, calculadas, mas a oferta era real. Ela ainda carregava as cicatrizes do passado, a traição, o abandono, a humilhação. O perdão não era algo que ela pudesse dar facilmente, talvez nunca pudesse. Mas ela não era mais a jovem ingênua que se deixava levar por falsas promessas. Ela era uma mãe, e sua prioridade era o bem-estar de seus filhos. Ela aceitou a ajuda, mas deixou claro que não era um retorno, nem uma reconciliação. Era um acordo, uma forma de garantir que seus filhos tivessem as oportunidades que ela, por muito tempo, não teve. A história termina com uma reflexão profunda sobre as consequências das escolhas. O milionário, apesar de todo o seu dinheiro, carregava o peso de seus erros. Ele havia conquistado o mundo, mas perdido a si mesmo no processo. Maria, por outro lado, havia perdido muito, mas ganhado algo muito mais valioso: a força de sua maternidade, a resiliência e o amor incondicional de seus filhos e família. A justiça para Maria não era vingança, mas a oportunidade de um futuro melhor para seus filhos. Ela compreendeu que o perdão não era necessário para seguir em frente. A vida não era um conto de fadas, mas uma jornada cheia de altos e baixos, onde a força de uma mãe podia transformar a dor em esperança. Seus filhos seriam a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor sempre encontra um caminho. Ela seguiu em frente, com a cabeça erguida, sabendo que tinha feito a escolha certa.